Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Tudo bem com vocês? Glória a Deus pela sua vida. Amém. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Graça e paz a você aí no YouTube. Estamos ao vivo aqui no Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Todas as quartas-feiras, 19h30, Graça e Apostolado, tá? Estudo bíblico. Não tem por onde fugir. É a palavra de Deus como está escrito. Então toda quarta-feira, às 19h30. E aos domingos, às 18 horas, culto de louvor e adoração aqui na sede do MGA, Ministério Graça e Apostolado em Santo André. Vem estar conosco. Aos domingos, vem com sua família. Culto de louvor, culto de adoração. O Salmo 150 diz, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O Salmo 149 diz, louvem o seu nome com danças. O Salmo 100 diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria. Então, de domingo às 18 horas, 6 horas da tarde, culto de louvor e adoração, aqui no MGA. Amém? Vamos orar, porque hoje tem alimento novo, hein? Pai, para a Tua glória, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, revela a Tua palavra aos Teus filhos, às Tuas ovelhas, aos Teus escolhidos, aqueles que foram chamados em Cristo, a Tua igreja. Isso para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Dá espírito de sabedoria e de revelação para a Tua glória, em nome de Jesus. Assim seja. Quem pode falar amém? Amém. Pode se assentar. Bíblia nas mãos, Bíblia, papel e caneta. Bíblia, papel e caneta. Quem aqui, ou aí ao vivo na internet, podemos fazer algo bem dinâmico. Você está online ao vivo, então eu pergunto aqui na igreja, vocês são a igreja também, ao vivo online, vocês podem responder aí. Quem aqui, ao citar algum texto para alguém, para pregar a palavra para alguém, já ouviu aquela frase, não é bem assim? Quem já ouviu essa frase? Você já ouviu essa frase? Que você cita a palavra, você mostra na Bíblia, e a pessoa fala que não é bem assim. Já falaram para vocês que não é bem assim? Então, hoje nós vamos tirar limpo esse assunto de não é bem assim. Hoje vamos deixar tudo às claras. Porque quando você mostra na Bíblia para o pastor da lei, você mostra para o irmão que está na lei ainda, para o pentecostal, você mostra para o crente, o evangélico, ele é evangélico, diz que crê em Deus, diz que crê no evangelho, tem uma Bíblia também, mas você mostra e ele fala, não é bem assim. Não é? Já falaram isso para você que não é bem assim? Então hoje nós vamos tirar limpo isso aí e vamos ver se não é bem assim mesmo, né? Vamos falar sobre isso aí. Vamos começar aqui essa ministração com João, capítulo 16. João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 16. O Senhor Jesus, quem falou essa palavra, e se Jesus falou, tem peso, né? Porque Jesus, você não vai duvidar de Jesus, né? Principalmente você que é crente. Você que é evangélico, você que crê em Deus, você que crê na Bíblia, você não vai duvidar de Jesus, né? E nem falar que ele estava errado. João 16, versículo 13. Jesus disse em João 16, 13, mas quando vier o Espírito da verdade, é bom você sublinhar Espírito da verdade, marca na sua Bíblia. E Espírito da verdade, perceba que Espírito está em maiúsculo. Então, esse Espírito em maiúsculo é o Espírito Santo, né? Espírito da verdade é o Espírito Santo, porque o Espírito está em maiúsculo. Ó. João 16, 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele quem? O Espírito da verdade, sublinha aí, ó, vos guiará
em toda a verdade. Quando vier, João 16,13, Jesus diz: quando vier o Espírito da verdade, diga comigo, diga, o Espírito da verdade. Diga, é o Espírito de Deus. Diga, é o Espírito de Jesus. O que Jesus disse em João 14? Volta a uma página. João 14,6. Vamos ver melhor quem é esse Espírito da verdade. João 14,6. Respondeu Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Não existe duas verdades. Não existe três verdades. Não existe cinco verdades. A verdade é uma só. Então Jesus disse: ó, eu sou o caminho e a verdade. Ó, então se Jesus é a verdade, João 16,13, o Espírito da verdade. Se Jesus é a verdade, então o Espírito da verdade é o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo. Amém, abençoado? Está claro ou não está claro? Que o Espírito da verdade é o Espírito de Jesus, porque Ele é a verdade. Amém? Isso é um pouco de interpretação. Um pouco de interpretação. Baseado em João 16,13 com João 14,6. João 16,13, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. João 14,6, Jesus é a verdade. Mas vamos ler mais um versículo. 2 Coríntios capítulo 13. O apóstolo Paulo falou algo também sobre a verdade. 2 Coríntios 13. A última página de 2 Coríntios. Capítulo 13, versículo 8. 2 Coríntios 13, verso 8, Paulo diz: pois nada podemos contra a verdade. Sublinha, senão em favor da verdade. 2 Coríntios 13, 8, Paulo diz: nada podemos contra Jesus, porque Jesus, ele falou, eu sou a verdade, então nada podemos contra a verdade. Ou nada podemos contra o Espírito da verdade. João 16, 13, está acompanhando? Nada podemos contra o Espírito da verdade. Nada podemos contra o que Jesus falou. Ou, em outras palavras, nada podemos contra o que está escrito, que é a verdade. Vamos terminar aqui com João, capítulo 7, para fechar essa porta do assunto a verdade. João 7, olha lá, ó. Jesus disse no versículo 38, foi assim que eu comecei o meu ministério. Foi assim, ou foi aqui, que eu comecei minha vida cristã. O meu primeiro tijolinho do alicerce da minha vida espiritual foi João 7, para quem não sabia, 38. Eu comecei aqui em 1991. Em 1991, tudo começou, esse negócio, se tiver escrito, está escrito eu creio, começou aqui em João 7, 38, quando Jesus diz: quem crê em mim, como está escrito, ou em outras palavras, como diz a Escritura. Está claro? Estão acompanhando? Jesus disse, hein? Quem é Jesus? Ele falou, eu sou a verdade, o Espírito da verdade. E ele disse, ó, João 7, 38, quem crê em mim, como está escrito. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Então, o verdadeiro, o genuíno cristão, ele parte de João 7, 38. Amém? Entendeu o que eu falei? Como que se conhece um verdadeiro cristão? Como é que você conhece um verdadeiro crente? Pela roupa dele? Pelo cabelo dele? Se for mulher, pelo cabelo da mulher? Pela roupa? Não. Como é que você conhece um crente verdadeiro? Só tem uma resposta. Não tem duas, não tem três. Não, é falsa a resposta. É falso o entendimento de pensar que se conhece um crente pela roupa. Ah, mas aquela mulher faz 40 anos que ela não corta o cabelo, ela deve ser uma boa cristã. Não, não tem nada a ver.
tem nada a ver o cabelo com a fé. A fé é o crer. Ah, mas aquele homem lá, eu nunca vi ele de shorts, nunca vi ele de bermuda, ele nunca foi na praia, ele não joga bola, ele não assiste televisão. Mas o que isso aí tem a ver com ser cristão? Com ser crente? Não tem nada a ver. Então Jesus disse em Mateus 23 que o verdadeiro cristão se conhece por dentro, não por fora. Os que lidam por fora foram chamados em Mateus 23 por Jesus de fariseus e hipócritas. Mateus 23. Ai de vós, hipócritas fariseus, que limpais o exterior do copo e do prato. O que ele está falando? Ele não era lavador de copo e prato, Jesus. Quando ele falou, limpais o exterior, ele fala de um modo profético. Precisa do Espírito da verdade para entender o que ele está falando. Quando ele disse, limpais o exterior do copo e do prato, ele está dizendo o quê? Você está preocupado só com a carne, só com a aparência. Cabelo, aparência, né? Roupa. Isso é aparência. E Samuel foi exortado por Deus a não olhar para a aparência. Em 1 Samuel 16. Quando Samuel foi na casa de Jessé, e Jessé apresentou a Samuel o seu filho primogênito, Eliabe. E Deus falou, Samuel, não atentes para a aparência, porque eu, Senhor, olho o coração. Então você, regra número 1, não se conhece um crente por fora. O que eu falei? Está claro? Você consegue entender isso? Não adianta olhar por fora. Olha aquela mulher lá, o jeito que ela anda, o cabelo dela, as roupas. Diga comigo, não se conhece um crente por fora. Mas aquele homem, olha a postura dele, olha a educação que ele tem, o modo dele falar, o cabelo, olha sempre a barbinha feita. Diga, não se conhece um crente por fora. Guardou essa frase? O cristão, ele não é conhecido pela aparência, mas pelo que ele crê. João 7,38, olha lá. Quem crê. Pega a sua caneta aí, ó. João 7,38. Circule, ó. Quem crê. Circule aí. João 7,38. É aqui que se conhece um crente verdadeiro. Se ele crê. Crê no quê? 38, ó. No que está escrito. Ou como diz a Escritura. Dá um sinal se está claro. Está claro? Está claro como que se conhece um crente verdadeiro? Você vai conhecer um monte de fariseu que fala bonito, hein? Principalmente pastores. Putz, essa aqui escapou. Principalmente pastores. Que tem uma postura, né, imponente. E às vezes fala. Não se conhece um verdadeiro crente. Geralmente quando se age assim é um hipócrita fariseu. É um hipócrita fariseu. Porque se você é luz, você não precisa falar para as pessoas que você é luz. Porque se você é luz, eles vão ver o seu brilho. Jesus falou o quê? Vós sois a luz do mundo. Se você é luz, eles vão ver o seu brilho. Ou o sol, todo dia o sol coloca uma plaquinha escrita assim, ó. Oh, eu sou o sol, hein? Olha como que eu estou brilhando hoje. Hein? Quando é que o sol diz que ele é sol? Você não está vendo que ele é sol? Você não está vendo que ele está brilhando? Ou alguém tem que falar que o sol está brilhando? Você não percebe? Assim também nós. Então quem é luz, todo mundo vai perceber que você é luz. Mas não se percebe por fora. Porque a luz não é por fora. A luz é por dentro. Por isso que Paulo diz que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a luz que está dentro de nós. Entendeu? O vaso de barro é a carne. O que eu falei? Esse tesouro é o Espírito que está dentro de nós. Que é o Espírito da verdade. Que é o Espírito Santo. Que é o Espírito de Deus. Que é o Espírito de Jesus. Ele tem várias qualificações. Ele foi chamado diversas vezes de vários nomes. Espírito do Senhor, Espírito de Deus, Espírito de Jesus, Espírito da graça, Espírito de Cristo, Espírito da verdade. Ao longo da Bíblia você vai encontrar aqui várias nomenclaturas que ele recebeu. Adjetivos, né? Porque o Espírito do Senhor é o Espírito da verdade, que é o Espírito de Deus. Amém, abençoados? Então vamos mudar de assunto, terminando em João 7,38, hein? O que Jesus diz? Quem crê. Então o crente ele é conhecido pelo que ele crê. O cristão é conhecido pelo que ele
Crê, pelo que ele crê. É assim que você conhece um crente verdadeiro. Quem entendeu? Mas você vai encontrar no seu dia a dia pessoas que falam que é crente, mas que não crê. São increntes. Tem justo e injusto. Tem crentes e increntes. Não crentes. Você pensa que é... eu já conheci quantos? Eu, filho de pastor, quantos que eu pensava que era crente, quando eu fui conversar, eu vi que não crê coisa nenhuma. Não é crente coisa nenhuma, porque não crê. Ué, o que o crente faz? O crente crê. Crente acredita. Crente crê. Aí você vai conversar com o suposto crente. Você mostra um texto na palavra de Deus. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Palavra de Deus. Aí você mostra um texto, ele não crê. Você pode chamar ele de crente? Se ele não crê, se ele não acredita. E ainda fala o quê? Que não é bem assim. Já teve caso com você? De você mostrar na Bíblia e a pessoa fala que não é bem assim? Quem já teve essa? Então Jesus diz: quem crê como está escrito. A função de um crente não é outra, hein? A função de um crente é crer como está escrito. Eu quero deixar claro isso para eu entrar no meu assunto de hoje. Não se conhece um crente pela aparência, pelo modo que ele anda. Se conhece um crente verdadeiro pelo que ele crê. Mas eu conheço um que crê muito. Nossa, ele crê no sol, ele crê na lua, ele crê nas estrelas, ele crê... Até agora não falou que ele crê na palavra, né? Então também não é crente. Quando eu digo crente, é crente no que está escrito. Está claro aí? Está cheio de gente que crê em plantas. Fala com as plantas, dá bom dia para as plantas. Crê na astrologia ou na astronomia. Eu estou falando de crente em Deus, crente em Jesus, crente na palavra de Deus. Porque qual o sentido de alguém se dizer crente e andar com a palavra de Deus nas mãos e não crer nela? Qual o sentido de alguém falar que é crente, ou cristão, ou evangélico, e está com a Bíblia nas mãos, e vai para a igreja com ela, e volta da igreja, e lê, e faz escola dominical, e estuda, e já faz 5 anos, faz 10, faz 30, e aí você está achando que é um crente, porque ele está com a palavra de Deus na mão. Aí você mostra um versículo da Bíblia, da mesma Bíblia, porque a Bíblia é uma só para todos. Aí você mostra um versículo e a pessoa fala aquela velha e costumeira frase: não é bem assim. E hoje nós vamos resolver esse assunto, esse negócio de não é bem assim. Por quê? Se alguém fala ou falou para você que não é bem assim, forçosamente só me resta fazer uma pergunta. E como que é então? E se o tal que diz que não é bem assim, se ele diz que não é bem assim, ele vai ter que mostrar como que é. Amém, abençoado? Se alguém disse para você, você mostrou a palavra, está escrito, ele leu, ele conferiu, mas disse que não é bem assim, então ele é obrigado a te mostrar como que é. Não é? Se não é bem assim, como é que é? A pergunta é essa. Se está... Vamos numa coisa bem básica. Salmo 100. Vamos começar bem básico. Salmo 100. Salmo 100. Porque a questão é, ao longo de 30 anos de ministério, eu descobri uma coisa. Tem gente, olha o que eu vou falar, hein? Que se diz cristão ou crente, mas ele crê no que ele quer crer. Você entendeu o que eu falei? Ele crê no que ele quer crer. E se eu falar para você que um dia eu fui assim? Eu cria no que eu queria crer. E quando alguém me mostrou a palavra que ia contra o que eu cria, você está percebendo? O que você acha que eu falei?
Não, não é bem assim não. Só que eu não tive por onde fugir, porque o Espírito Santo me pegou. E aonde que ele me pegou? Acabei de ler, ó. João 7, 38. O Espírito Santo veio com a palavra e ele me fez uma pergunta. Você crê em mim como diz a Escritura? Você crê em mim como está escrito? Foi aonde eu estava na rua Inglaterra, no Parque das Nações, aqui em Santo André, eu e mais 2 obreiros, a respeito de Romanos 8, 29 e 30, que fala que fomos predestinados, e eu não cria em predestinação, porque eu só cria no que eu queria crer. Está entendendo? Um obreiro da Universal não me falou para mim, nem que tiver escrito eu não vou crer. Nós temos um folheto aqui no MGA, quem é do MGA conhece. Você sabia? É um folheto da minha autoria. Eu que criei esse folheto. Teve gente que copiou. Não tem problema copiar. Mas coloca a fonte, né? Teve um pastor aí de Itanhaém, na Baixada Santista, que ele pegou uma apostila minha. Você acha que eu não conheço a minha escrita? Foi eu que escrevi. Ele pegou uma apostila minha, tirou meu nome, pôs o dele, tirou o meu endereço, pôs o endereço dele. Pastor, você é cara de pau, hein, meu? A apostila chegou na minha mão. Um irmão chegou em mim, apóstolo, não sei o quê. Eu estou lendo uma apostila aqui, hein? Nossa, mas ó, essa apostila aqui, qual que é o assunto? Os 2 tipos de salvo. Eu que escrevi. Aí eu fui ver a apostila, a minha capa, o pastor tirou o meu nome e pôs o nome dele. Pastor, isso não vale, pastor. Ele tirou o endereço do ministério, que essa pastorado colocou o endereço da igreja dele. Isso não vale, pastor. Sabe o que Paulo disse para Timóteo? Pastor, eu vou te ensinar. Sabe o que Paulo disse para Timóteo? Nenhum soldado é coroado se não lutar legitimamente. Bom, você é pastor, você deve conhecer, né? Eu não vou nem dar o endereço. Mas vou dar uma dica. Está lá em 1 Timóteo, pronto. Paulo diz para Timóteo, nenhum soldado em serviço é coroado se não lutar legitimamente. Quer que eu use hermenêutica? A lei da interpretação? Acho que não preciso, né? Se não lutar legitimamente. O pastor pega a minha apostila, tira o meu nome para o nome dele. Ele está lutando legitimamente? Não vai ser coroado nunca, né? Então, você sabia é de minha autoria. Teve gente por aí que pegou você sabia e cortou, tirou o endereço do ministério. E tem gente, o ser humano né? Não quero falar muito sobre esse assunto. Mas é de minha autoria. Então, os textos da Bíblia, que está escrito na Bíblia, você não pode tirar, você não pode arrancar. E eu cria no que eu queria crer. Até que o Espírito Santo me confrontou e mostrou o texto e mandou eu abrir. Abre em Romanos 8, 29 e 30. Eu ia falar que ele estava errado? O Espírito da verdade. Eu ia falar que ele estava errado? E eu lendo Romanos 8, 29 e 30, eu vou falar que não é bem assim? Se está escrito assim, aí foi onde ele me pegou, em João 7, 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura. Lê aí. Eu fui ler. Está escrito, tá? Como diz a Escritura é. Você crê em mim? Creio. Foi aí que eu me converti de fato e de verdade. Porque até então eu cria do meu jeito. Eu cria como eu queria crer. Eu cria como me ensinaram. Abre um parênteses. E não me ensinaram a crer como está escrito. Fecha parênteses. Provavelmente fizeram isso com você também. Então, vamos pegar um texto bem básico. Porque Jesus diz, quem crê em mim, como está escrito, como diz a Escritura. Um texto bem básico, Salmo 100, verso 3. Bem básico, que ninguém vai achar ruim. Qual evangélico que vai achar ruim de Salmo 100, verso 3? Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Quantos pentecostais que eu já vi citar esse texto? Quantos batistas, quantos metodistas, quantos evangélicos eu já vi citar Salmo 103? Esse é fácil de crer. Não é? Não é fácil de crer? O ponto básico, o ponto de partida é João 7,38. Quem crê em mim, como está? Então, mas esse aqui é fácil.
Salmo 103, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Quem crê? Eu creio que o Senhor é Deus e que foi Ele não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Eu creio e ainda cito, eu declaro o que está escrito. Esse é fácil. Vamos para outro. Salmo 23. Isso aqui, quem é que não vai crer? Salmo 23, verso 1. Esse é fácil crer, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele crê porque, além disso, ele está gostando, que não vai faltar nada para ele. Então ele crê mesmo. Não tem dificuldade em crer. Estão entendendo onde eu quero chegar? A base, o ponto de partida, é João 7,38, que Jesus diz: quem crê em mim, como está escrito. Mas quem é que não vai crer no Salmo 23,1? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O cara crê mesmo. Vamos para mais um. Salmo 91. Olha lá. Está aqui, ó. Salmo 91. Olha lá. Salmo 91, versículo 7. Quem é que não vai crer no Salmo 91, 7? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Qual que é o ponto de partida? João 7,38. Quem crê em mim, como está escrito. Quem é que não vai crer? Quem que não vai crer em Salmo 91, 7? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio, eu declaro, eu recebo. Não é assim? Aqui está facinho. Está facinho, porque aqui quem está lendo, supostamente ele vai ser beneficiado. Então, aí eu creio. Mas e quando a palavra vai contra o modo que você crê? O que você faz? Você fala que não é bem assim? Vou falar de novo. Eu li o Salmo 100, o Salmo 23, o Salmo 91. Mas e quando a palavra vai contra o modo que você crê? Entendeu a pergunta? E quando... Porque você crê facilmente no Salmo 23. Quem que não crê? O Senhor é meu pastor. Quem que não crê no Salmo 91, 7? 1000 cairão ao meu lado. Quem que não crê? Salmo 103. O Senhor me fez ovelha do seu pastor. Quem é que todo mundo crê? Mas e quando... Não sou eu. Quando o que está escrito vai contra o modo que você crê, o que você faz? Ou o que você fala? O fariseu faz assim, ó. Não é bem assim, não. Vou falar de novo. O fariseu faz assim, ó. Não, não é bem assim, não. Então quando você concorda, é assim. Se você não concorda, não é assim. Você age assim com a palavra de Deus? É você que determina se está certo ou se está errado? É você que determina. Quem te colocou como juiz acima de Deus para determinar se está certo ou se está errado o que está escrito? Quem te deu essa autonomia para julgar? Está certo mesmo. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está certíssimo. Mas Hebreus 2,14, portanto, visto que lembrando que a palavra de Deus do Salmo 23,1, a palavra de Deus do Salmo 91, 7, lembrando que a palavra de Deus do Salmo 103 é a mesma palavra de Deus de Hebreus 2,14, que diz: portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O crente, ele age assim, porque a base do crente é João 7,38. Quem crê em mim, como está escrito. Essa é a base do crente. É o ponto de partida do crente verdadeiro. O fariseu, quando ele lê, o hipócrita,
meramente religioso. Porque ele só crê no que ele quer crer. Ele não crê no que está escrito. Ele crê no que ele quer crer. Eu dei um folheto, você sabia, para um obreiro da Universal, e quando eu entreguei para ele, eu falei, irmão, olha aqui em Romanos 8. Não. Irmão, mas Romanos 8, não! Diante de Deus, o obreiro falou para mim, da Universal, nem que tiver escrito, eu não vou crer. Virou as costas e foi embora. Eu olhei para Deus, Deus falou, fique em paz. Não é mais com você. Fique em paz. Diante de Deus, ele falou para mim, nem que tiver escrito, eu não vou crer. Parou a conversa. Quem está entendendo? Parou a conversa. Se você estiver conversando com alguém que diz que é crente, que diz que é cristão, que diz que é pastor, que diz que é evangelista, diz que é pentecostal, diz que é evangélico há tantos anos, e diz que a Bíblia, e ele fala que nem que tiver escrito, eu não vou crer, parou a conversa. Pode ser com o anjo Gabriel. Parou a conversa, parou a conversa. Sacode o pó dos pés e vai para outra cidade. Você vai encontrar alguém que crê na palavra de Deus. Por quê? Porque o Espírito da verdade, João 14,6, que é o Espírito de Jesus, que é quem vai testificar do que está escrito. Porque não tem lógica, não tem sentido você crer no Salmo 103, não tem lógica, não tem sentido você crer no Salmo 23, verso 1, que diz que o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Não tem lógica, não tem sentido você crer no Salmo 91, 7, que diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita e você não será atingido. Não tem lógica você crer nesses textos se você também não crê em Hebreus 2,14, visto que é a palavra do mesmo Deus. Se você crê no Salmo 91, 7, então você tem que crer em Hebreus 2,14. Se você diz que acredita, que crê no Salmo 23, 1, que o Senhor é o teu pastor, então você tem que crer também em Hebreus 2,14. Se você crê, diz que crê de boca cheia no Salmo 91, 7, até canta: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se você diz que crê no Salmo 91, 7, então você também tem que crer em Hebreus 2,14, porque é a palavra do mesmo Deus. E se você não crê, ou conhece alguém que não crê, se você não crê, você é um fariseu hipócrita. E se você conhece alguém que também não crê, também é um fariseu hipócrita. Falso, fingido diante de Deus. E agora está sendo desmascarado. Quem está entendendo? É o tema de hoje, né? Está escrito, mas não é bem assim. Fariseu hipócrita, você será desmascarado. A sua falsidade vai cair por terra. A sua máscara vai cair, a máscara de crente, a máscara de cristão, porque sapateia, pula e faz e anda com a Bíblia e se veste e aquela pose, varão, irmão, pai do Senhor. Não sei qual saudação que você dá. Eu sei que se você paga de crente ou de cristão por aí para as pessoas, mas tem texto que você escolhe para crer, tem texto que você não crê, você é um hipócrita fariseu. E eu estou falando o que aconteceu comigo. Porque eu disse para Deus que eu cria na palavra dele.
Eu estava na Rua Inglaterra, no Parque das Nações, aqui em Santo André, eu e mais 2 obreiros, e o obreiro veio falar de predestinação, e nós estávamos andando na rua, eu e mais 2 obreiros, evangelistas, e nós andando, e eu parei na rua, e dei um grito: eu só vou crer se tiver escrito. E ficou aquele silêncio. Isso foi em fevereiro de 1997. Dei aquele grito no meio da rua, confrontando os obreiros, que eu falei que só ia crer se tivesse escrito. Mas parece que o Espírito Santo ouviu aquele grito. Porque um mês depois, isso foi em fevereiro de 97, um mês depois ele foi na minha casa. Será que eu o insultei? Será que eu mexi com o Espírito da verdade? De João 16:13? Porque eu falei isso em fevereiro de 97. Quando foi em março de 97, era uma segunda-feira, 10:01 da tarde. Minhas filhas entravam, eram criancinhas, elas entravam na escola 1, já era 10:01, estava atrasado. Tinha que pegar o carro, sair correndo para levar as meninas na escola. Eu que ia levar as meninas. 10:01, segunda-feira, em março, 1997. 10:01, eu sentado no sofá, esperando a pastora dar comida para as meninas. Aquela correria, penteia cabelo de criança, penteia cabelo, põe comida, amarra a chuquinha e não sei o que, aquelas coisas para ir para a escola. 10:01, o Espírito Santo invadiu a sala. Eu nem pensava mais, eu não estou nem sabendo de nada, eu não estava em oração, eu não estava em jejum, eu não estava cantando, eu não estava nada, não estava lendo a Bíblia, eu estava quieto, eu ia levar minhas filhas na escola. 10:01, o Espírito Santo entrou na sala. A sala ficou pequenininha. Aí a pastora viu aquela unção, aquele mover, eu falei, fiz assim, eu falei, vai levar, porque eu não posso levar. As meninas, eu ia dirigir, eu não posso. O Espírito Santo chegou, invadiu a sala, comecei a chorar, aquela glória, eu sabia que ele veio me pegar. Quando ele invadiu a sala sem falar nada, eu falei, vixe, agora não tem... Porque aqui é a porta, eu estava na sala, ele entrou, a sala preencheu, eu não tinha para onde sair, não tinha como... Ninguém foge. Lembra do Salmo 139? Para onde me fugirei do teu Espírito? Não tem como fugir de Deus. Ele entrou na sala, a sala ficou pequena, e eu não tinha para onde ir, a pastora viu, e eu fiz só um gesto assim, fiz assim, ela já entendeu, que era para ela pegar o carro e levar as meninas. Aí veio o temor de Deus, comecei a chorar, veio o temor. Nossa, a primeira palavra que o Espírito Santo me disse, eu estava no sofá, minha Bíblia estava na estante, ele falou, levanta e pega a sua Bíblia, abre em Romanos 8:30. Vou ler. Foi a primeira palavra que ele me deu. Romanos 8:30. E eu tinha falado para Deus, porque ele falou, quem crê em mim como diz a Escritura, ou seja, quem crê em mim como está escrito, e eu falei na rua, eu só vou crer se estiver escrito. Parece que ele falou assim, ah é? Então ele foi lá em casa, na Rua Inglaterra, Parque das Nações, Santo André, fevereiro de 1997. Parece que ficou no ar assim, ó. Ah, você só vai crer se estiver escrito. Então, pera um pouquinho. Naquela sala, aquela glória, aquele temor. E ele falou assim, ó. Abre em Romanos 8:30. A Bíblia fechada. Quando eu abri assim, caiu aonde? Romanos 8:30. Meus olhos cheios de lágrimas já. As letras pulavam da Bíblia assim, ó. Parecia... Aí eu lembrei de Hebreus 4, que a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Porque quando eu abri assim, as letras assim, ó, elas pulavam. As letras, sabe as letrinhas assim, ó? Estava viva as letras. Eu nunca tinha visto isso. Porque eu sou filho de pastor, eu li a Bíblia na letra normal. Aí eu abri, elas pulavam, elas andavam, elas se mexiam. Estava viva, as letras estavam vivas. Aí ele falou, veja Romanos 8:30. Aí eu fui ler. Como vou ler agora. Romanos 8:30. E aos que predestinou, eu que não cria em predestinação. Por quê? Porque eu não queria crer em predestinação. Eu queria crer que foi eu que escolhi a Deus. Eu queria crer não como está escrito. Eu queria crer do meu jeito. Eu que escolhi a Deus, eu que aceitei Jesus. Se eu quiser servir a Deus, eu sirvo. Se eu não quiser, eu não sirvo. Eu queria dessa forma.
que quem decide sou eu. Se eu quiser seguir, eu sigo. Se eu não quiser, eu não sigo. Era assim que eu cria. Predestinação. Então ele me predestinou e eu vou ter que fazer a vontade dele? Não é assim não. Não é bem assim não. Eu só vou crer se estiver escrito. Foi onde o Espírito Santo entrou e disse para ler em Romanos 8,30. E eu fui ler Romanos 8,30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Romanos 8,30. Aos que predestinou, a estes também chamou. Sabe, você já viu aqui eu dar aula de língua portuguesa? Quem já viu? Olha aqui, fomos passado. Quem já viu falar? Foi ele que me deu a primeira aula de língua portuguesa. Que o Espírito Santo ele falava comigo assim, ó. Você está vendo, ó? Aos que predestinou, a estes. E ele falava, não foi a todos. É um povo específico. São pessoas específicas. Aos que predestinou, a estes. Romanos 8,30. Também chamou. E eu aprendi naquela aula. Leia Romanos 8,30. Aos que chamou, a estes também justificou. E ele falava comigo, você está vendo que não são a todos? Aí, por isso que depois eu fiz a música, né? Deus tem um povo escolhido. Por quê? Porque não é a todos. Existe um povo que foi predestinado por Deus. Eu faço parte desse povo. A primeira revelação que Deus me deu, Romanos 8,30, e aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes, não a todos, também glorificou. Quando eu fui pensar em falar, não é bem assim. Eu fui pensar, não tinha nem pensado ainda. Ele é antes do pensamento. Lembra aquela música lá? Antes de eu as falar, de longe tu penetras o meu profundo pensar. Tu conheces as palavras antes de eu as falar. Quando eu fui pensar, eu li Romanos 8,30. Quando eu fui pensar em dizer o quê? Que não é bem assim. O que ele me diz? Lê o 31. Aí eu li o 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Ele falou, estas coisas, do verso 30. Nunca ninguém tinha me explicado. Eu sou filho de pastor, meu pai não me ensinou. E morreu sem saber e sem entender. Nunca ninguém tinha me explicado, nem pastor. Eu passei na Batista, o pastor não explicou. Fui em várias batistas, nenhum explicou. Fui na Quadrangular, ninguém explicou. Fui na Universal, ninguém explicou. Fui na Assembleia várias vezes, ninguém explicou. Fui na Metodista, ninguém explicou. Fui na Presbiteriana, ninguém explicou. Nem Igreja Renovada, nem Pentecostal, nem Tradicional. Ninguém explicou. A primeira vez que me explicou foi o Espírito Santo, quando ele foi na minha casa, na sala. Aí, quando eu fui pensar que não era bem assim, Romanos 8,31, ele disse, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, ou seja, se Deus fez isso, quem será contra? Falei, vixe, sem argumento, zero. Eu vou falar que ele está errado? E aí ele continuou, abre em Efésios 1, versículo 4. E eu fui lá em Efésios 1, 4. Quando eu abri Efésios 1, 4, naquela sala pequena, chorando, cheio do Espírito Santo, quando eu abri Efésios 1, 4, pois nos elegeu, eu que cria em livre arbítrio, se eu quiser eu vou, se eu não quiser eu não vou. Não é isso que diz a falsa doutrina do livre arbítrio? Não é? Se eu quiser aceitar eu aceito, se eu não quiser eu não aceito. Se eu quiser servir a Deus ou seguir, se eu não quiser, não é isso que o livre arbítrio diz? E o Espírito Santo me falou, leia Efésios 1, 4. Pois nos elegeu nele. Ele falou, quando? Aí ficou um vago. Ele falou, quando? E ficou um silêncio. Eu estava lendo, pois nos elegeu nele. O Espírito Santo disse, quando? Aí eu tive que responder, antes da fundação do mundo. Aí ele falou assim, nossa, essa quebrou. Ele falou assim, quando você exerceu livre-arbítrio?
se eu te escolhi antes de você nascer. Falei, vixe, essa foi, tu quebrou as pernas. Eu ia falar o quê? Que Deus está errado? Com que cara? Com que argumento? Com que moral? Eu ia falar que ele estava errado ou que a palavra dele estava errada? Quem está entendendo? O silêncio absoluto tomou conta de mim. Porque não tinha argumento, irmão. Eu vou falar que ele está errado, ele estava me ensinando. Quem estava errado era eu. Está claro aí? Amém. Eu que estava errado. Eu que fui ensinado errado. Eu que estava crendo errado. Não era a palavra que estava errada, era eu que pensava uma coisa e a palavra diz outra. E o João 7,38 que não saía da cabeça. Porque eu falei o quê? Se estiver escrito, eu só vou crer se estiver escrito. O que ele estava fazendo? Me mostrando o que estava escrito. Quebrou as pernas. Sem argumento. Sem argumento, irmão. Porque das duas uma. Eu vou falar que ele está errado? Não tem como. Eu vou falar que a palavra dele está errada? Não tem como. Traduzindo. Ele me encostou na parede e eu tive que me converter de verdade. Ou seja, eu tive que engolir e aceitar que está escrito. E eu não pude falar para ele que não é bem assim. Porque está escrito. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você e Deus, Deus e você e mais ninguém. Você sabe o que é isso? E ele te mostrar. Tipo assim, você não disse que só ia Cristo tivesse escrito? E eu, tá aí, Romanos 8,30. Efésios 1,4. Vou falar o que, irmão? Só quem está entendendo. Vou falar o que, irmão? Março de 1997, a primeira música que eu fiz. Na minha vida, eu nunca tinha feito uma música. Hoje eu sou, modéstia à parte, eu sou compositor, tenho carteirinha profissional de compositor, faço parte, né? Mas a primeira música, eu nunca fiz música, eu só cantava parabéns a você. É a que eu sabia. Eu nunca fiz música. Como é que eu vou fazer uma música? Mas quando o Espírito Santo me revelou a graça, saiu uma música. Aí eu comecei a cantar. Aí depois eu escrevi a música e tal. Hoje a gente canta. A primeira música que eu fiz na minha vida, março de 1997. Fomos escolhidos por Deus. Efésios 1,4. Verso 6. Chamados para o seu louvor. Romanos 5. Justificados pela fé em Jesus. Aí ele olhou para mim assim, eu tive que engolir. Romanos 8,30. Predestinados ao filho de pastor falar predestinados? Onde estava crendo no livre-arbítrio? Que mudança radical é essa que ninguém entende? E até hoje minhas primas batistas não entendem, não aceitam. Mas ontem um Marquinho. Ontem um Marquinho, né? Mas hoje o apóstolo Marcos Gomes crê na palavra de Deus. Porque é assim que está escrito. E se está escrito, eu creio. Eu tinha lido Hebreus 9, porque nesse um mês que o Espírito Santo ficou me revelando a graça, não foi um homem que não foi um homem que me ensinou a graça. Olha, abre aqui em Efésios, abre aqui em Hebreus. Não foi um homem que me ensinou como eu ensino vocês. Eu não tive esse homem que me ensinou a graça. Vocês estão entendendo? Eu não tive um homem que me ensinasse a graça. Vocês ouvem pregações minhas, abre aí, eu não tive isso aí. Mas como é que você sabe da graça e entende a graça? O Espírito Santo me ensinou em fevereiro de 1997. Ali foi o ponto de partida. Aí ele me revelou o pacote da graça.
Estão entendendo? Vocês creem no Espírito Santo? Você crê no Espírito da verdade? E nesse pacote da graça não entrou a falsa interpretação de que Jesus voltou no ano 70. Nem vim falar sobre isso. Meu assunto hoje é outro. Será que o Espírito Santo falhou? Porque se ele falhou comigo, ele falhou com Paulo. Porque se ele não falou para mim e não falou para Paulo, mas o interessante é que ele falou para mim o que ele tinha falado para Paulo. E tinha que ser assim porque Paulo disse, eu ponho o fundamento e outro edifica. Em outras palavras, Paulo não pode falar uma coisa, eu vou falar outra. Está claro aí? O Espírito Santo me revelou, ou seja, me deu o entendimento, que ele tinha dado a Paulo. Eu não recebi nenhuma extra revelação. Nenhuma. E nem poderia. Por quê? Porque Romanos 1,5, o que Paulo disse antes de eu nascer? Recebemos a graça e o apostolado. A graça já foi dada, o apostolado já está aqui. Como é que eu vou mudar? Se Paulo disse, ninguém pode pôr outro fundamento. Paralelamente, eu estou te mostrando pessoas que saíram do apostolado. Tem alguém entendendo? Vou falar de novo. Paralelamente ao meu testemunho, eu estou te mostrando pessoas, só para você pensar, que saíram do apostolado. E como é que eu sei que saiu? Porque estão falando coisas que Paulo não falou. E aí é muito cara de pau falar que Deus revelou para ele agora e que Paulo morreu sem entender. Corajoso falar uma coisa dessa, hein? Que Paulo morreu sem entender e você que está entendendo. Desculpa aí, hein? Paulo já havia dito em Romanos 12,3: digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação. O cara pega e vai além e fala que Paulo morreu sem entender. Você acredita? Ele entendeu, Paulo não. É mole? Paulo não sabia o que estava falando. Ele não entendeu muitas coisas. Paulo não entendeu muitas coisas. Ele foi ao terceiro céu. Se você crê na Bíblia, 2 Coríntios 12, esteve face a face com Cristo, o ressuscitado. Lhe revelou a graça. Paulo colocou toda a revelação em 14 cartas, que ele chama de apostolado. E alguém aparece dizendo que Paulo morreu sem entender. Não dá, né? Vamos parar a conversa. Então a primeira música que eu fiz, fomos escolhidos. Vê se está em linha aí. Vê se está em linha, você tem que pensar. Fomos escolhidos por Deus. Eu tirei de Efésios 1,4. Chamados para o seu louvor. Eu tirei de Efésios 1,6. Para o louvor da sua glória e graça. Justificados pela fé em Jesus. Nesse tempo que ele vinha me revelando, eu já estava em Efésios, estava em Romanos, eu estava em Gálatas, eu estava em Coríntios, eu estava em Filipenses. Era um mês de revelação. Então eu fiz a música. Fomos escolhidos por Deus, chamados para o seu louvor, justificados pela fé em Jesus. Romanos 5. Hebreus 9. Predestinados a uma eterna redenção. Primeira vez na minha vida que eu falei e que eu usei a palavra predestinados. Porque eu tinha vergonha dessa palavra. Por quê? Porque se eu tivesse sido predestinado, ficaria claro que eu não era de mim mesmo. E não é isso que Paulo diz? Não sois de vós mesmos? Casou, encaixou. Quem entendeu, hein? O que Paulo disse em 1 Coríntios 6, 19 e 20? Paulo disse, não sois de vós mesmos, fostes comprados. Mas se eu fui predestinado, então eu já não mandava mais nada. Não é? Como é que você vai mandar se você não é de você? Se você foi comprado? Como é que você vai decidir? Se você não é de você, você foi comprado, você não é de você. Você é dele, você foi comprado.
Isso é predestinado. E para encerrar esse assunto de predestinado, ele me disse assim, essa doeu mais, hein? Ele falou assim, abre em Efésios 2. E eu abri, eu corri em Efésios 2. Você está pensando que eu vou ler o verso 8, né? Não, primeiro teve um quebra-perna antes, para não falar um chute nu, né? Você está pensando que eu vou ler Efésios 2:8? Isso aí veio só depois. Ele estava primeiro me ensinando que ele é soberano. Que ele é soberano, absoluto. Aí ele mandou ler Efésios 2:1 para me fazer uma pergunta depois que humilhou demais. Ele falou, leia Efésios 2:1. Ele já tinha me ensinado Romanos 8:30. Ele já tinha ensinado Romanos 5. Ele já tinha me ensinado Efésios 1:3, abençoado, 4, escolhido. Ele já tinha me ensinado. Aí ele falou, lê Efésios 2:1. Eu nem sabia o que me esperava. Eu fui ler. Ele vos deu vida. Ele que me ensinou essa frase. Vivificou é dar vida. Ele que me ensinou isso. Ele vos vivificou. Aí ele falou, tem caneta aí? Você precisa marcar, tá? Sublinha aí. Estando vós mortos. Quando eu li mortos, ele falou, para aí. Aí aquele silêncio de novo absoluto, que não dá para explicar. O que está escrito? E eu falei para ele, ele que é em Cristo, me deu vida estando eu morto. Ele falou, como é que você estava? Eu falei, morto. Aí foi humilhante. Ele falou assim, morto decide alguma coisa? Eu falei, vixe. Eu criei em livre-arbítrio. Se eu quiser eu vou, se eu não quiser eu não vou. Se eu quiser aceitar, se eu não quiser. Mas eu estava? Falei, vixe. Ele só falou isso. Morto decide alguma coisa? E ele continuava, você já viu algum morto? Tudo que eu prego para vocês aqui, eu já não falei para vocês essas frases? Tudo que eu falo aqui é porque eu ouvi dele. Ele falava assim, ele me explicava, você já viu um morto? Eu falei, já fui no cemitério. Morto decide alguma coisa? Que roupa que ele quer usar? Eu falei, vixe. Morto decide qual cemitério que ele quer ser enterrado? Morto fala. Eu estava entendendo tudo, mas cada pancada que eu ficava desse tamanho. Morto fala, morto decide, morto escolhe. Eu falei, vixe, eu estava errado mesmo, hein? Lembrando que eu já era pastor. Claro, já era pastor há 5 anos. Já tinha viajado o Brasil, pregado em várias igrejas. Eu já era pastor há 5 anos. Depois que ele me revelou toda a graça, ele me revelou todo um pacote da graça. Desculpa, modéstia à parte, eu entendo tudo sobre a graça de Deus. Ultimamente tenho pregado até coisas, talvez você pode até ficar meio... Porque eu preguei esses dias, até onde vai a graça de Deus? E te mostrei o ladrão salvo pela graça. Não mostrei? O ladrão de Lucas 23, o ladrão da cruz, que foi salvo pela graça. Porque, como eu disse, as pessoas querem crer numa graça que é legal, né? Ah, o Igor é salvo porque também, né, não fala palavrão, não tem vício, aí ele é salvo. Mas e o ladrão na cruz? Aí você não crê que ele é salvo. Você crê que a pastora, que é bonitinha e tal, aí é salvo. Mas o ladrão na cruz, você não crê que ele é salvo, porque ele é um ladrão. Só para você entender aonde vai a graça. Está entendendo o que eu estou falando? Aonde a graça chega. E aí, ele falava assim, ladrão, o morto não fala, morto não decide, morto não escolhe, morto não sei o quê. E eu, nossa. Aí depois que ele me revelou toda a graça ele me revelou. Quando eu estou virando as costas para ir embora, já falei isso, ele me revelou toda a graça. Quando eu, entendeu? Entendi. Tudo legal. Aí quando eu estou, ele, eu falei, será que tem mais alguma coisa para ele revelar? Aí eu voltei assim, ele falou assim, ó, essa doeu mais. Essa doeu mais que falar que eu estava morto. Essa doeu mais. Quando ele revelou tudo, eu tinha entendido tudo, aí eu fiquei feliz. Quando eu estava indo embora, ele... Aí eu parei assim, ele falou assim, ó, agora que vai começar o seu ministério. Nossa, mas doeu ouvir isso, irmão.
Você não imagina. Eu já tinha pregado no Brasil inteiro um monte de coisa. Ele falou, agora que vai começar o meu ministério. Eu falei, mas e os meus 5 anos de pastor Jacão? Eu sou conhecido, ginásio, e já fui naquela igreja, e comecei a falar, Campinas, e Cuiabá, e Minas Gerais, e comecei a mostrar um monte de lugar, e Assembleia de Deus, e Metodista, Presbiteriana, e Quadrangular, comecei a mostrar tudo onde eu fui, com coisa que ele não sabia, né? Ele que autorizou eu ir. 5 anos de pastor, quando ele falou, agora que vai começar o seu ministério, essa doeu, irmão. Aí eu lembrei, porque ele mandou eu ler, Filipenses, por favor. Nossa, essa doeu muito. Filipenses, capítulo 3. Literalmente o que tinha acontecido com Paulo, estava acontecendo comigo. Ou seja, aonde Paulo tinha pisado, eu estava pisando também. Filipenses 3, versículo 7. Ele falou a mim assim, os seus 5 anos que você já é pastor? Ele falou, Filipenses 3, 7. Aí eu corri lá. Mas o que para mim era lucro, considerei como perda. O quê? Perder 5 anos de ministério? Não falou nada. A última frase que ele me disse, agora que vai começar o seu ministério. Semana que vem, ou seja, sexta-feira agora, já é março. 27 anos em graça. Já passou 27 anos. Faz 27 anos que ele falou isso em fevereiro, nós estamos em fevereiro ainda. Sexta-feira agora já é dia 1 de março. 27 anos em graça. Faz 27 anos que eu perdi 5. Já recuperei eles. Mas no dia doeu, irmão. Você imagina você limpar uma casa, limpar um prédio e limpar uma escola, e você limpa um hospital, o dono chega e fala que não valeu para nada o seu serviço? Filipenses 3, 7. O que para mim era lucro, considerei-o perda por causa da graça, por causa de Cristo. Perdi tudo, Cido. Ô Cido, acho que o Cido ia... Você lembra quando eu fazia aqueles eventos, despertamento do corpo de Cristo? Foi a primeira vez que vocês foi com o Anderson, lá na Vila Lucinda, num salãozinho. Você lembra disso aí? Era antes da graça. Lembra que o fogo caía lá? Unção para lá e para cá. Eu não era apóstolo, era antes da graça. Você lembra disso aí? O Anderson ia com a Silvana. Lembra que a unção pegava? Lembra que... Então, era antes da graça. Você tem que falar sobre isso aí? Você não vai com a minha cara? Não, você é legal, hein? Um amigo desse que eu preciso. Ué, mas Paulo também batizava? Ó. E aí? Alguém aqui foi batizado por mim? A senhora foi batizada por mim? Você também foi, Cido? Você e o Manezinho. Mas eu só lembro do churrasco, só do batismo não lembro. Uma costela, lembra daquela costela? Uma costela desse tamanho assim, lembra vocês? Então, Deus já tinha me revelado a graça e tinha um batismo marcado. Você sabia disso? Ele me revelou a graça em fevereiro, tinha um batismo em março. O que eu vou fazer? Senhor, como que eu faço? Eu vou falar para eles, shh, não fala nada. Mas shh, vai lá e batiza eles quietinho, disfarça com um churrasco e tal. E depois você explica. Estão entendendo? Isso era o Colossenses 4:5. Andai em sabedoria,
Aí Deus me revelou a graça, eu vou chegar lá para eles lá, graça e paz, irmãos. Ó, já não tem mais Santa Ceia, hein? Todo mundo ia embora, ia ficar sozinho, não é verdade? Porque não é assim que se prega a graça. Não é assim. Ele me revela a graça ontem, e eu chego um dia depois e falo que o diabo foi aniquilado. Eu ia ficar sozinho. Minha primeira apostila do meu primeiro seminário em graça está no meu primeiro livro. Tem aí, Ronaldo? Me pega um livro aí, volume 1. Vou mostrar. Minha primeira apostila do primeiro seminário que eu fiz aqui no ministério há 27 anos atrás, está aqui no meu livro, volume 1. A primeira apostila, quando eu comecei a pregar e a ensinar a graça. Olha o tema da apostila. Crescendo na graça. Primeira, março de 1997. Minha primeira apostila. Primeiro seminário que eu fiz para ensinar a graça para a igreja. Crescendo na graça. Depois, o segundo seminário. Reinando em vida. Terceiro seminário. A minha graça te basta. Tipo assim, você já não é salvo? Mais ou menos isso, né? Está aqui, ó, meu primeiro livro tem minhas 3 apostilas primeiras. Se alguém precisar, nós temos aqui na livraria. Vamos terminar a ministração de hoje, que tem por tema, está escrito. Mas não é bem assim. Filipenses 3, olha aí o verso 15. Para quem se julga ou se diz pecador diante de Deus. Filipenses 3,15. Todos quantos somos... O que está escrito aí? Filipenses 3,15. Todos quantos somos... O que está escrito aí? Perfeitos. Somos... Meu professor de língua portuguesa, o Espírito da Verdade, ele me ensinou o verbo, ó, presente, ó, Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos... tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, para aí, ele me falou, qual que é a outra maneira que os evangélicos pensam? Que são pecadores. E está escrito que eles são o quê? Perfeitos. Daí vem o louvor. Tu és perfeito, tu és perfeito, perfeição. Aqui, ó, Filipenses 3,15. Aí você mostra para o evangélico, que diz que crê na Bíblia, não, mas não é bem assim não. Ué, olha o ponto de partida do verdadeiro crente, hein? É João 7, 38. Quem crê em mim, como está? Escrito. E o que está escrito? Filipenses 3,15. Todos quantos somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se pensais de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Então entender que somos perfeitos é uma revelação. Quem já recebeu? Por que é uma revelação? Porque o mundo evangélico inteiro pensa e crê que são pecadores. Então, ainda precisa ser revelado. Por isso que antes da ministração eu sempre faço uma oração para que Deus revele. Porque se pensais de outra maneira, Deus vô-lo revelará. Está claro ou não está claro? Vamos para Efésios 1, volta lá. O assunto hoje, está escrito, o fariseu. Mas não é bem assim. Ô irmão, vou falar de novo. O ponto de partida do verdadeiro crente é João 7,38. Não tem como fugir. Porque Jesus disse, quem crê em mim, como está escrito. Por exemplo, Efésios 1, verso 4. Vamos ver o que está escrito. Percebe que eu sou imparcial? Mesmo depois de 27 anos em graça, eu preciso ser imparcial. O que é ser imparcial? Eu não sei o que está escrito. Mas se estiver escrito, eu creio. Isso é ser imparcial. Efésios 1,4. Olha lá. Pois nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, presta atenção, para sermos santos e irrepreensíveis. E olha como que fecha. Diante dele. 1 minuto de hermenêutica, de interpretação e exegese do texto. 1 minuto. Se ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, então diante dele, somos santos e irrepreensíveis. É o que está escrito. Tem algum crente aqui? Mas esse modo de crer, baseado e firmado em João 7,38, é doutrina do MGA, do Ministério Graça e Apostolado? Claro que não. Esse é o verdadeiro modo de crer em Deus, como está escrito. Isso justifica e te dá sentido do porquê nós temos uma Bíblia e lemos ela. Para crer nela. Ou tem lógica você ler a Bíblia, mas você não crer nela? Ou ficar escolhendo aonde crer? Está claro? Então coloque seu dedo em Efésios 1,4 e digam assim: como está escrito? Diante de Deus, somos santos e irrepreensíveis diante de Deus, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Diga: assim está escrito. E assim eu creio. Amém. Mas Paulo não falou isso só para os Efésios. Falou para os Colossenses também. Ó. Colossenses 1. Versículo 21. Paulo falou para os Colossenses também. Colossenses 1, 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos. Noutro tempo quando? Na lei, antes da graça. E inimigos no entendimento. Então quer dizer que nós não éramos filhos da perdição. Nós não éramos bodes. Apenas inimigos no entendimento. Está claro? Então aquela música, eu agora sou de Deus. Essa música está errada. Ou aquelas pregações, você que era um bode e agora é ovelha. Isso também está errado. Isso é uma heresia. Porque você nunca foi bode. O bode nasce bode, cresce bode e morre bode. Assim como a ovelha nasce ovelha, cresce ovelha e morre ovelha. Estou te ensinando o que o Espírito Santo me ensinou. É impossível nascer bode e ao longo do caminho se transformar em ovelha. Isso é impossível. Não, mas antes era maconheiro, assassino, bandido, ladrão e agora é um pastor, pregador. Sempre foi ovelha. Só era, Colossenses 1, 21, inimigo no entendimento. Por quê? Porque não tinha conhecimento do Evangelho. Quando conheceu o Evangelho, Efésios 1, os olhos foram iluminados, se converteu a Cristo, hoje é um pregador, um pastor, um cristão. Mas antes era um assassino, um matador, ladrão, mentiroso, prostituto. Não. Na carne, inimigos no entendimento, mas já era ovelha. Só quem entendeu. Essa é a graça de Deus, que nos faz entender isso. Então é errado dizer que antes você era um bode e agora você é ovelha. Diga, porque o bode não se converte jamais. Está claro? Paulo diz em Romanos 8,9: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas ele não pode ter? Não tem como ter. Por quê? Porque tudo já está consumado, irmão. Ovelha é ovelha, bode é bode. Ovelha nasce salvo, bode nasce sem a salvação. Mas esse não tem em si. Tudo já está consumado. Romanos 9, 22. O bode é um vaso da ira, preparado para a perdição. E nós? Romanos 9, 23. Vaso de misericórdia, que de antemão foi preparado para a glória do Senhor. Aliás, foi minha segunda música, né? Vasos de misericórdia somos nós, preparados de antemão para a glória do Senhor. Minha segunda música que eu fiz em graça.
Quem está entendendo? Colossenses 1:21, a vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento. Diga, eu apenas era inimigo no entendimento. Diga, nada mais que isso. Diga, eu sempre fui ovelha, mas andei na ignorância. Mas eu sempre fui ovelha. Diga, quando eu ouvi a verdade, eu me converti à verdade. É a prova que você sempre foi ovelha, porque o bode não se converte. Está claro ou não está claro? Por que Judas não se converteu? João 6, porque era um filho da perdição. Está claro ou não está claro? E por que o Pedro se converteu? Ele não negou Jesus 3 vezes? E por que ele se converteu? Porque ele era uma ovelha. E por que o Judas não converteu? Porque ele era um filho da perdição. Está claro ou não está claro? Isso explica que ovelha é ovelha e bode é bode. Vamos terminar com Colossenses 1:21. A vós também que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, o Espírito Santo me ensinou, não foi um homem que me ensinou isso, agora, circule aí, Colossenses 1:22, circule agora, o Espírito Santo me ensinou, agora, não é agora hoje, quarta-feira, agora na graça, nesta nova aliança, em Cristo, esse agora poderia ser trocado por em Cristo, não tem problema nenhum, Colossenses 1:22, agora, contudo, o que ele falou para os coríntios, falou para os colossenses, vos reconciliou, como? No corpo da sua carne, como, Senhor? Pela morte, para perante ele, vos apresentar, Efésios 1:4, santos, irrepreensíveis e inculpáveis, é assim que nós estamos diante de Deus. O que eu falei? O que eu falei? É assim que nós estamos. Diga, santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Diga, Abba Pai. Hoje, já fazem 27 anos, hoje eu conheço o verdadeiro Evangelho, hoje eu prego o verdadeiro Evangelho, hoje eu ensino o verdadeiro Evangelho, com o respaldo bíblico do apóstolo Paulo e mestre dos gentios, testificado e confirmado pelo Espírito Santo. Todos os dias eu recebo testemunho pelo WhatsApp, pelo YouTube, e-mails, pessoalmente, de pessoas que me ouvem as pregações, ouvem os ensinos e vão entendendo a graça de Deus, vão entendendo o que Paulo entendia, o que foi revelado a Paulo. Hoje eu prego o Evangelho, hoje eu entendo o Evangelho, hoje eu ensino o Evangelho. E isso para a glória de Deus. Amém? Para a sua edificação. Então vamos terminar com Efésios 2:8, né? Está escrito. Mas não é bem assim. O fariseu fala assim, né? Você já ouviu alguém falar isso para você? Que não é bem assim? Efésios 2:8. Você mostra para a pessoa, por vezes na Bíblia dela, Efésios 2:8, você mostra, ele lê e tem a cara de pau, porque não tem outro adjetivo, eu não acho outro, em dizer que não é bem assim. Cara de pau, tá bom? Tá forte ou tá fraco? Tá fraco, né? A hipocrisia, a falsidade, o fingimento de dizer que não é bem assim, a malícia de dizer, porque não é ignorância, porque está lendo. Se está lendo, está adquirindo conhecimento. Quem tem conhecimento, recebe entendimento, porque está escrito. Então, em hipótese alguma, pode falar que não é bem assim, porque está escrito assim. Por exemplo, Efésios 2:8. Vou ler bem devagarzinho, para você ver como está escrito. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sereis salvos. O que está escrito? Porque não pode mudar. Está escrito o quê? Pela graça que sois salvos. Sois quer dizer que já é. Não é isso? Como é que alguém pode dizer que não é bem assim? Olha o ponto de partida, hein? Jesus falou o quê? Quem crê em mim, como está? Como está escrito. Ó. E o que está escrito o quê? Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé.
Você crê que você é salvo pela graça? Ah, eu creio. Então você é salvo pela graça lá, por meio da fé. E isto o quê? Ser salvo pela graça? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2:9. Não das obras, para que ninguém se glorie. Está claro ou não está claro? Então não é o que eu penso, não é o que eu acho. Diga pelo menos a primeira frase, diga, está escrito que a salvação é pela graça, por meio da fé. Diga, isso é um dom de Deus. Quem é que vai falar que não é bem assim? Quem? Se está escrito assim. Alguém vai dizer, mas quem que é salvo pela graça? Vocês? Não, você que está me assistindo aí, você é salvo pela graça. Sua mãe, seu pai, seu filho, sua avó, seu avô. Você é salvo pela graça. Você não é salvo de outra forma. Efésios 2:9. Você não é salvo pelas obras. Você não é salvo pelo que você faz. Você não é salvo pelo que você merece ser salvo. Efésios 2:8. Pela graça você é salvo. Pela graça quer dizer, pelo amor de Deus. É um favor que Deus te fez, foi te salvar. Ele quis te salvar. O assunto aqui não é se você merece, entre parênteses, porque não merece, fecha parênteses, e quando eu digo você, eu digo eu também. Eu, tu, nós, vós, eles, nós não merecemos a salvação. Porque não fizemos nada para sermos salvos. Porque não tínhamos como fazer e nem tem o que ou como fazer para ser salvo. Se não for a graça de Deus. Está claro? O profeta disse, as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos consumidos, de tão imperfeitos que nós somos. Mas como é que somos imperfeitos a tal e somos salvos? Diga, pela graça de Deus. Então, para de falar que não é bem assim. E se você conhece alguém que já falou para você, não é bem assim não, dá essa mensagem para ele ouvir depois. Passa para ele o link da mensagem. A mensagem vai estar no YouTube. Está escrito. Mas não é bem assim? Se está escrito assim, não discuta. Tito 3:9. Ao servo do Senhor não convém contender. Não discuta. Não debata. Não fique irado. Não fique nervoso com a pessoa. Dá a mensagem para ela ouvir. Pedro disse, na expectativa de que Deus lhe dê um entendimento. Paulo disse, para que receba olhos iluminados. Efésios 1, para que receba espírito de sabedoria e de revelação. A sua função não é discutir. A sua função não é forçar. A sua função não é criar inimizade. A sua função não é obrigar ninguém a nada. A sua função é só falar o que está escrito. Os que forem ovelhas vão crer. Porque Jesus disse em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 1, João 10:27. As minhas ovelhas, Jesus disse, ouvem as minhas vozes. A minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. O que é seguir Jesus? É você seguir a palavra dele. É seguir o que está escrito. Você não pode mudar o que está escrito. Você não pode mudar o que ele falou. Por isso que eu tenho esse slogan. Se tiver escrito, eu creio. Se está escrito assim, é porque é assim. Nunca mais diga que não é bem assim. Porque está escrito assim. Amém? Graça e paz e uma forte salva de palmas ao Senhor. Se está escrito, eu creio.